Bem-vindos ao Conexão Elo, uma série de webinários onde apresentamos o que o Colégio Elo tem realizado diante desse novo cenário da educação. Diante do crescente número de casos do novo coronavírus em todo o mundo e da declaração da Organização Mundial de Saúde que esse vírus representava e ainda representa uma ameaça sem precedentes contra a humanidade, as autoridades federais e estaduais brasileiras decretaram a suspensão das aulas em todo o território brasileiro a partir do dia 20 de março. Desde então, temos visto muitos termos sendo utilizados, como escola digital, ensino emergencial remoto, ensino à distância, homeschooling ou ensino doméstico, ensino em casa e ensino não presencial. E de fato, o que estes termos implicam? Para iniciar, precisamos conhecer o que cada uma dessas nomenclaturas representam. A primeira nomenclatura é o homeschooling, que é popularmente conhecido em nosso país como ensino em casa ou domiciliar, aquele que é administrado pelos pais. Essa modalidade de ensino é legalizada em vários países, como os Estados Unidos, o Canadá e a França, porém elas exigem que os alunos façam uma avaliação anual para certificar os seus aprendizados, de acordo com os currículos que os pais propõem. Em outros países, como a Alemanha e a Suécia, essa modalidade de ensino ela é considerada um crime, pois consideram que os pais ou o responsável, eles deixaram de garantir a educação primária de seus filhos. Embora não existam vários tratados internacionais de direitos humanos que assinalam que a família tem a primazia na escolha da educação a ser dada pelos filhos, no Brasil ainda não foi regulamentado, por justamente não favorecer a formação integral das crianças e dos adolescentes, pois as autoridades brasileiras entenderam que é necessário construir os conhecimentos a partir da pluralidade na relação de convivência com outros grupos, com outros vínculos sociais, além da importância das experimentações, das construções dos conhecimentos e aprendizados na escola, nesse espaço que tanto prezamos, como atitudes simples de companheirismo, o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo, o falar em público, entre outros valores que estão muito ligados ao projeto político-pedagógico de cada escola. Uma outra modalidade é o ensino à distância, o popular EAD. Esse ensino à distância ele é uma alternativa de ensino àquelas pessoas que têm encontrado algumas dificuldades para conseguir o seu diploma. Eles estudam em horários e turnos flexíveis, para conquistar uma melhor qualificação, um bom emprego, subir de cargo dentro da empresa a qual eles prestam serviços. Porém, essa modalidade de ensino segue os mesmos rigores impostos pelo Ministério da Educação. E nesta modalidade, uma das coisas que nós temos que prestar bastante atenção, que diferencia do que nós estamos vivendo, é a relação entre o aluno e o professor. Essa relação se dá por meio de ferramentas online que são disponibilizadas no portal da instituição que fornece essa EAD. A maior parte do curso acontece de maneira virtual, porém existem alguns momentos e uma porcentagem da carga horária que deve ser realizada de maneira presencial. Essa modalidade de ensino ela é mais voltada para os níveis técnicos, as graduações e as pós-graduações. Ela funciona de uma maneira muito simples. O aluno ele precisa ter um computador com acesso à internet ou um bom celular e conhecimentos básicos de informática para acessar o site da instituição, o ambiente virtual de aprendizagem ou Moodle, onde estarão disponíveis os conteúdos de aulas, os vídeos, os links, os fóruns virtuais, além de outras atividades que compõem a carga horária de cada disciplina. Colocando tudo isso do ensino à distância, que é tão popular no nosso dia a dia, nós temos uma outra nomenclatura que ela está bem popularizada e vem bem em encontro ao que nós temos vivido hoje, que é o chamado ensino emergencial remoto. Uma atividade ou aula remota, ela pode ser considerada uma solução temporária para continuar as atividades pedagógicas. Basicamente, algumas pessoas falam que é a transferência do ensino presencial aplicado pelo meio da tecnologia.
Mas essas aulas, elas surgiram para minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes advindos do sistema de ensino originalmente presencial, aplicadas nesse momento de crise. Por que é para atingir esses impactos, para minimizar? Porque o tempo de escola e o tempo de casa são completamente diferentes. E se essas crianças, se esses adolescentes estivessem em casa sem fazer nada, sem aprender nada, as perdas seriam muito maiores. Então, por isso, é emergencial, ele para acontecer num determinado período. Ele ainda não é considerado uma modalidade de ensino, mas é uma solução rápida e acessível para as instituições de educação. Utilizada em um certo período de tempo, como eu assinalei, ela se diferencia da EAD, que tem uma estrutura e uma metodologia totalmente pensada para garantir o ensino e a educação à distância, né, voltada para aquele público adulto. As aulas e atividades remotas, elas são aplicadas pontualmente, basicamente acompanhando o ensino presencial aplicado em plataformas digitais. Nas aulas remotas é possível utilizar aplicativos e salas de aulas virtuais, como essas que o Hangout e que as interações do sistema Ângulo Plural disponibilizaram para que nós pudéssemos atender os alunos em tempo real com atividades, vídeos, avaliações, simulados, entre outras atividades que eles têm realizado. Esse ensino emergencial remoto, né, ele se assemelha à educação à distância no que se refere a uma educação mediada pela tecnologia. Então, esse é o termo que une o ensino remoto emergencial com a educação à distância. Porém, ressaltando que os princípios, eles seguem sendo do mesmo modo, né, da educação presencial. A diferença básica para a educação à distância é que esta pressupõe o apoio de tutores, como nós falamos. E aqui nós temos os professores em tempo real e os tutores são de maneira atemporal. Os tutores podem deixar um recado, podem deixar uma mensagem no mural, pode fazer um fórum, pode mandar um e-mail. Enquanto os professores nesse ensino emergencial, eles têm um momento para fazer as interações com os alunos em tempos reais, para resolver, solucionar, conversar, saber como que estão as rotinas de estudos dos seus alunos. Por que isso? Não existia um contingenciamento educacional pensado para uma situação de saúde como essa que nós estamos vivendo. Muitas das entidades educacionais brasileiras, elas não estavam preparadas tecnologicamente e nem teoricamente. Ouvia-se falar em tecnologias, nas TICs, ouvia-se falar em metodologias ativas, mas sempre era prolatado, era deixado para depois, numa resistência muito grande, que mostra que a educação estava um pouco atrasada com relação a todo esse aparato que tem disponibilizado a nosso favor. É fundamental para que uma escola que tenha essa escola digital, com esse ensino emergencial remoto, ela tenha uma equipe de técnicos, né, os TIs, os times de tecnologias de informação, que estejam integralmente disponíveis para auxiliar os funcionários, os professores, os alunos e suas famílias com essas atividades remotas. Então, isso é muito importante para que as pessoas se sintam seguras e aprendam a fazer esse caminho até conseguirem caminhar por suas próprias pernas. Essas instituições educacionais também devem estimular a troca dos conhecimentos digitais entre os pares, alunos ensinando alunos, professores ensinando os professores, professores ensinando os familiares, familiares ensinando outras famílias, porque hoje nós temos uma comunicação muito mais rápida, muito mais assertiva, muito mais eficaz. Então, quando uma pessoa aprende e nós só aprendemos na lida diária, é muito mais significativo esse ensino. Por mais que existam tutoriais, por mais que existam caminhos e alguns registros, como se fossem verdadeiras cartilhas, é nesse contato com o outro que essa apropriação vai acontecendo e vai fazendo uma rede de conexão muito interessante, de ajuda, de solidariedade, de companheirismo, que fortalecem os vínculos entre a escola, entre a família, entre os alunos e os professores. Isso é muito importante.
E aí chegamos num termo que nós utilizamos já em vários documentos que nós elaboramos e temos percebido que outras escolas, que outras instituições também têm usado, que é o escola digital. Na verdade, a escola digital ela foi uma opção criativa que trouxe outras oportunidades de aprendizagens, trabalhando com as metodologias ativas, como as interações, que são as nossas aulas digitais, com os conteúdos e os componentes curriculares que já estavam disponibilizados nos cadernos impressos, nas apostilas e que hoje estão na plataforma Plural. O Maestro, que é uma plataforma para postagem de instrução, de atividades de fixação, de conteúdos, de reforço, enfim, uma variedade de atividades. Cada atividade dessa gera uma gama de relatórios, de acompanhamento de o que o aluno precisa aprender mais, aonde que está o foco de dificuldade dele, para que o professor tenha esse instrumento mais assim eficiente na sua mão para ele poder calçar melhor o aluno com relação ao seu processo de aprendizagem que está caminhando para essa autonomia que tanto se pensava. O caderno digital também, né, que faz parte desse material, e as avaliações online, desde o ensino fundamental até o ensino médio, inclusive os simulados, com mais força no ensino fundamental 2, nas séries finais e no ensino médio. Então, nessa escola digital, ela é um conjunto de ferramentas, como eu falei para vocês, que são disponibilizadas pela escola ou sistema de ensino que está por trás dessa escola, para que os estudantes continuem aprendendo remotamente desde suas casas, compostas por todos aqueles aparatos, aulas digitais, videoaulas, roteiros, ferramentas de ensino e aprendizagem, etc., de acordo com os conteúdos previstos pela Base Nacional Comum Curricular e pela matriz do Exame Nacional do Ensino Médio. Desta forma, atendendo a essas orientações, todos os estudantes do Brasil, eles estão buscando mitigar os impactos trazidos pelo isolamento social. É possível aprender? É possível aprender. Estamos aprendendo a aprender de formas diferentes, mediado pela tecnologia. O ideal é tentar estabelecer um padrão no uso das plataformas de ensino online pelo corpo docente, com roteiros de aula, exibições de vídeos, lives em redes sociais, entre outras formas de comunicação com os alunos, que devem ser feitos de acordo com o posicionamento do projeto político-pedagógico de cada instituição. É importante também que as turmas estejam cientes dos formatos adotados e possam dar feedbacks às instituições. Então, todas as aulas, tudo que se faz dentro da escola, é preciso retornar para que os professores tenham noção do que está sendo aprendido, do quanto isso está sendo eficiente e assim possamos melhorar mais o nosso atendimento. Então, esse foi o primeiro módulo, que nós falamos um pouquinho das terminologias que surgiram ao redor desse novo formato digital que a escola tem trabalhado. E no próximo encontro nós vamos falar então da normatização da educação mediada pelo uso da tecnologia. Conto com vocês no próximo encontro e muito obrigada pela presença e pela audiência. Até mais!